o primeiro. E assim ele vai fazendo o rolo. Eu disse, mas e a tua mãe também? O que ela faz? Ela faz rolo com ele. É cumplicidade. E eu disse assim, mas engraçado. Mas isso é certo? Não, porque minha mãe disse que ela aprendeu a fazer rolo com ele. Olha aí. Olha aí uma coisa grave e gravíssima. Entendeu? Eu nunca aprendi a fazer rolo. Cresci num lar cristão, que eu nunca aprendi o que é fazer um rolo. Entendeu? Ou passar a perna em alguém. Não é agora, depois de casado, que eu vou entrar de ser roleiro. Entendeu? Trambiqueiro. Mas isso acontece. Acontece muito. E muito. Então, quando nós falamos de cumplicidade, nós estamos falando aqui naquilo que agrega. Naquilo que não agrega, você vê que um leva ao outro. Tem que haver essa disposição. Tem que haver essa disposição. Então, é uma troca constante que ele vai dizer assim, ó. Pois ele vai dizer, a mulher, olha só, você já imaginou? A mulher não tem mais domínio sobre o seu próprio corpo. E nem o marido mais tem o domínio do seu próprio corpo. Portanto, sexualidade, o problema é o seguinte, que quando a gente chega a uma certa idade, a coisa vai piorando cada vez mais. Porque vem os netos, a gente vai crescendo, aí isso vai complicando cada vez mais, sexualidade. Quando está todo mundo no paraço, estão todos apertadinhos, está todo mundo bonitinho ali e tal, até então, ok. Mas depois que começa a aparecer algumas coisas do guarda-roupa, quando começa a sair do lugar e mexer muito, e a janta já não está mais inteiro, né? Então, entra um problema. Por quê? Se a mulher me procura, entendeu? Porque ela é assanhada. Essa é uma velha assanhada. Se é o velho, se é o velho tarado. O velho tarado. Infelizmente, isso é passado na sociedade. Isso é passado na sociedade. Portanto, tocar no corpo da mulher e a mulher tocar no teu corpo, isso não é, desculpem a expressão, não é, eu vou falar essa palavra, mas eu vou ter que falar, desculpa a expressão, não é sacanagem. Não é sacanagem. É uma expressão esdrúxula, e quando vocês falam de sacanagem lá fora, a gente sabe o que é. Não é verdade? A gente sabe o que é. Mas não é não. O problema é que o diabo teve tanta inveja do homem que ele criou o que nós chamamos de sacanagem. Então, ele colocou na cabeça da gente que, aliás, isso não só na cabeça do Lutero. Se você vai assistir o filme do Lutero, tem um momento que ele se tranca na cela, ele começa a se chicotear. E ele fazia isso mesmo, porque nos primeiros anos, depois do ano 100 da era cristã, do ano 100 até o ano 800 da era cristã, o desejo sexual era uma coisa que era rejeitada. Se maximizou a virgindade em detrimento do casamento. Esse foi o maior problema, um dos maiores erros que a Igreja Católica fez. Por quê? Porque quando você leva... Vou falar, posso falar? Posso falar? Pode. Então, sim, pode. Na verdade, eu quero mostrar para vocês é o seguinte aqui. A relação era uma relação muito discreta. Era uma relação onde a mulher tinha que se colocar um véu para ele não poder enxergar a mulher, nem a mulher enxergá-lo e tal, e tinha que ser tudo muito escondido. Então aquela posição que nós conhecemos sexualmente chamado marido e mulher, papai e mamãe, entendeu? Foi imposto pela Igreja Católica. O contrário disso é sacanagem e perversão. A sexualidade, ela foi resgatada, mas ela está sendo resgatada às duras penas.
E por mais liberação sexual que a gente viva, mais ainda os tabus vão se incrustando. Isso não resolve, porque esse tipo de liberdade sexual que está sendo dada e que a mídia passa, isso não é liberdade, porque não se chama a sociedade para uma reflexão adulta, para uma reflexão onde você possa debater isso com responsabilidade. Todo mundo tem medo, e na igreja então, misericórdia. Aí pronto, que parece que ninguém manifesta desejo. Eu sou, não sei o que é isso, desejo, não sei o que é isso não. Desde que me converti a Jesus, não sei o que é desejo. Então, na verdade, eu estou mostrando aqui para vocês que tocar, entendeu? Então, se você, olha, eu estou falando isso, mas é para evitar justamente o divórcio, porque se isso não for tratado enquanto você está aqui solteiro, isso vai aparecer no casamento. E no casamento vai tentar resolver, vai encontrar dificuldade, e o que vai acontecer? Olha, não tem outra saída a não ser me separar. Por quê? Porque eu vou tocar, eu tenho que tocar, estou com medo disso. Então, minha irmã, você casou para quê? Para você não ficar para titia? Hoje eu diria que o sofrimento de titia é menor, entendeu? E vai ficar titia a vida inteira. É até menor esse teu sofrimento como titia, a ter que sair da condição de titia e fazer um homem infeliz, ou fazer uma mulher infeliz, e filhos infelizes, e a família toda infeliz, e traz um problema para a igreja. Se a igreja não resolve, ela vai para a Universal, vai para a sessão de descarrego. Se então é tudo para resolver o problema, e não vai resolver uma coisa que é tão simples. Casamento exige disposição de abdicar. Casamento exige troca. Casamento tem um investimento sexual, sim. Eu não posso ter vergonha do meu corpo e nem ter vergonha do corpo da minha mulher. E a minha mulher não precisa ter vergonha de mim. Ela tem que sentir à vontade, porque ali nós somos uma só carne. Se houver vergonha, se houver medo, depois tem aquela vergonha tal que vem, né? Mas se cuida, ou os outros talvez não se cuide, tudo bem, te encara, entendeu? Porque a gente vai ficando cada vez mais velho, vai aparecendo as peles, as gorduras, e a gente começa a ter vergonha, porque não tem mais. E essas pessoas que fazem musculação, né? Sabia que não sei se aqui tem algum musculoso, mas tudo bem. Olha. Essas pessoas que fazem musculação, tudo saradão, né? Saradão agora, porque depois de 60, meu irmão, aquilo está tudo flácido. Entendeu? Quando olha aquilo, ele fala, entendeu? Agora é bonito, está tudo no jeito, né? Mas depois dos 60, outro dia eu vi um homem correndo lá numa praça perto de casa e parecia que ele tinha entendeu? Dá para ele usar um corpete para segurar. Porque aquilo ali, ele tinha lá seus 65 anos e tal. Com certeza, aos 20 anos, deveria estar tudo bonitão, todo mundo olhava, tal, homem, mulher, todo mundo. Agora, ninguém olha mais. Ninguém olha mais, não é nem a mulher dele. Pronto, aí, acabou. Por isso que é melhor manter a forma. E não essas coisas assim que depois isso passa. O apóstolo Paulo não. O Salomão, a respeito disso, ele disse que tudo era vaidade. E o desejo sexual é bíblico. Porque quando Salomão ele viu a mulher dele, na poesia dele, ele escreveu assim: que os seios delas pareciam como duas maçãs. Pronta, quer dizer, ele manifestou aí tem todos os seios dela como duas romãs. É claro que guardada das devidas proporções, com 80 anos de idade, ele não vai dizer o mesmo para ela. Ele vai dizer assim: teus seios agora estão parecendo dois nipapos. Mas que ela dá um sucozinho. Tudo isso grava, depois corta essas coisas. Que ainda dá para. Tem um texto que diz assim, ó: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que
que vêm os dias maus. E ele vai descrever os dias maus. Ele fala das mãos quando começa a tremer, da perna quando começa a tremer, quando você começa a andar assim. Tudo isso ele fala, engraçado, né? Porque é claro que o jovem tem muito mais força, ele pode aproveitar muito, aproveita esse momento muito bom, né? Que Deus nos dá, porque os dias maus são os dias onde você ficou muito limitado, por isso que a gente tem que amar hoje e amanhã e sempre, mas o que puder, vamos amar bem, vamos investir muito agora, e ontem eu pregando lá sobre as fases do casamento, eu já disse porque ele foi um casamento atípico, não, né? Não. Ainda vou falar ainda, mas me lembro. Então, e teve um senhor que me procurou no final e disse assim, ele e a esposa dele, disse assim, pastor, vem cá, hoje eu estou completando 44 anos de casado, hoje, ele falou. E eu perguntei para ele, que fase o senhor está? Na 4. Vale a pena continuar junto. Olha que coisa linda. Vale a pena continuar junto. 44 anos de casado. Está entendendo? Porque, com certeza, houve abdicação, tem que haver essa disposição. Você tem que saber que a relação é uma relação de cumplicidade. É uma relação onde vai haver uma troca. Você tem deveres para com esse homem, como ele tem deveres para com você, e não só são deveres sexuais. Está entendendo? Não só são deveres sexuais, não. Está entendendo? Por isso que Paulo, ele vai dizer, ele vai falar da dificuldade do casamento em julgo desigual. Isso não isso até os psicólogos também. Aliás, não precisa ser psicólogo não, meu irmão. Eu quero ir para a igreja e o marido quer ficar assistindo o clássico do Palmeiras e Corinthians. Aí você diz assim, tem como você me levar? Ah, hoje é o clássico. Se você casou com ela, e ela tem isso, ela já era, você tem o dever de levar. E eu diria que se você disser que ela tem que ir com alguém, o que você não quer levar, eu lamento em dizer, esse cara não é marido. Ele é apenas um homem com fala entre as pernas que está convivendo com você. Mas é claro que você tem que juntar outras coisas também. Eu digo isso até baseado na minha própria experiência, pastor. A minha mulher não sabe dirigir. Mas eu tive uma profissão, eu vivo uma profissão, e meu ministério me dá essa flexibilidade. Mas a minha mulher raríssimas vezes andou de ônibus. Onde ela quiser eu te levo. Onde você está, eu te pego. Quando eu estava fazendo a faculdade de psicologia, eu já estava casado, eu dava 2 telefonemas toda manhã para ela. Talvez ela nem se lembre mais, mas ela deve telefonar. Mas não porque eu queria saber onde ela estava. Porque a gente tem esse dever de cuidar do cônjuge, do nosso cônjuge. Nós temos um dever. Se você não está aberto para este dever, é melhor. Se nós estamos vivendo um casamento que isso já se foi, é melhor a gente tentar procurar uma saída. A saída é Jesus, é aquele. Porque é melhor recapear a estrada do que ter que se embrenhar num outro relacionamento, entendeu? Sem saber para onde vai. Está entendendo? Sem saber para onde vai. Então isso é um recado que a gente passa aí. Vamos lá de novo no texto, no nosso tempo básico. Né? Só falou da primeira fase. Essa primeira fase do encontro, do casamento. Então, nós temos a primeira fase aí, que vai acontecendo tudo bem. Vamos entrar na segunda fase. A segunda fase é a fase do conflito, é a fase das diferenças. Está entendendo? Diferenças
que deveriam ser observadas no momento do noivado ou do namoro. Mas a gente não está nem aí. A gente tem essa mania de pensar assim: eu vou casar com ele ou com ela e não com os pais dela. Pode esquecer também. Se você pensa assim, não case. Isso na prática não funciona. Porque família é família e você não negocia a família. Por mais que você não goste do pai e da mãe hoje, tem briga com eles, então você opta pelo marido e tal, mas uma hora você vai ver que são teus pais, olha, e você chega para o marido e vai dizer assim: eu posso dizer o que eu quiser do meu pai, mas você não. Sabe o que o marido diz? Mas você sempre falou que ele não presta. Eu só. Aí fica difícil, porque ela fica sem moral perante o marido, ou fica sem moral perante a mulher. Mas quando já vai assim: olha, meu pai é isso, minha família é assim, mas eu vou só pedir uma coisa: respeito a minha família, vou respeitar a tua família, eu faço tudo que for possível para respeitar a tua família, mas respeite a minha. E se eu tiver que fazer qualquer comentário da minha família, só me escute. Entendeu? Mas aí, teu pai, teus irmãos, todos são vagabundos. Já pensou você ouvir de um marido isso? Teus irmãos são todos vagabundos. É sério isso, pastor? Você convida uma pessoa para te fazer feliz, para você caminhar, para construir uma felicidade com uma pessoa. Você está optando, saindo de uma situação, de um estágio, para entrar numa outra, que é para a vida inteira, que é para a posteridade. E vê um sujeito do nada e diz assim: teus irmãos são um bando de vagabundo. Isso dói dentro da pessoa. Isso dói. Ninguém, por mais que a gente saiba que é vagabundo, mas ninguém quer ouvir isso, porque isso dói e é valoroso. Tua mãe está aí, tua mãe está largadona, olha aí, está vendo? Teu pai, olha aí. Meu irmão, isso é meu. Respeite. Está entendendo? Então, coisas que a gente tem que, se a gente não tiver isso muito claro, é melhor a gente repensar. E aí ele vai dizendo o seguinte: sabe quanto tempo eu tenho? Esse assunto, temos só mais 10 minutos. Esse assunto é bom. Estou pensando? Não. Isso é bom, né? O calor está gostoso, né? Então é assim, como dizia a minha mãe, o mundo vai terminar com fogo. Eu acho que já está começando. Minha mãe dizia isso. E ele diz assim: eu quero não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicar à oração e normalmente vos ajuntasse, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Esse é um outro problema, novamente voltado para a sexualidade. Mas lembrando que nós não temos só deveres sexuais, existem outros deveres também. Mas ele está dizendo aqui, e isso está relacionado à sexualidade: não devem se privar por muito tempo. A gente pode até se privar para a gente se dedicar, para a gente orar, não que fosse pecado. Tem gente que no dia de Santa Ceia não tem relação sexual na véspera. Não sei se você ouviu falar isso. Amanhã é Santa Ceia, então a gente pode tocar hoje. Eu ouvi falar disso da semana. A semana, já não pode tocar na mulher, a semana da Santa Ceia. Isso é um sacrifício terrível, né? Porque não pode tocar na mulher, porque é Santa Ceia do Senhor. Olha que coisa. Como se o sexo fosse algo perverso, doentio, né? Talvez para ele seja, né? Por isso que é melhor ele nem tocar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: olha, não prive, e isso é um fato. O diabo, ele é muito sujo. Quando você vê, quando a gente começa a distanciar, aí vem: meu marido não me procurou. Meu marido não me procurou. O que passa na cabeça de uma mulher quando o marido fica sem procurá-la durante 3, 4, 1 mês, 2 meses? O que passa na cabeça das mulheres aí? Está traindo. E agora? Está traindo? Fica só orando.
Isso É passa. consagração. Entendeu? E aí chega no consultório o seguinte: eu tenho impressão, no consultório chega assim, eu tenho impressão que meu marido está me traindo. Eu disse, por quê? Por que você está me dizendo que teu marido está te traindo? Ela diz assim, bom, então você está me dizendo que ele deve ter uma mulher. E pior que não. Porque mulher conhece quando é mulher. Olha. Aí pegou. Está traindo então tá com outro homem. Aí você está me dizendo que teu marido é gay? E não é bem isso, mas acontece que, sei lá, a gente sente, porque tem alguma coisa. Mas estão me entendendo? Olha como o diabo ele vai. E tem mais. Tem um princípio que o Roger diz o seguinte. O Roger não, o Freud diz o seguinte. Que a desconfiança é tanta que você começa, aquela desconfiança passa a ser uma verdade de fato. Aí você fica procurando, até encontrar. Encontrei, provei. Agora, não deu outra, é isso mesmo, que não é. Porque o desejo... Aí, esse psicologia tem toda uma explicação, um movimento, entendeu, pastor? Mas isso tudo aqui no nosso meio, nós chamamos, sabe do quê? Diabo. O diabo dá visões, faz pressentir, faz sentir cheiro, fica cheirando, tem um cheiro de mulher, e é mesmo, tem mesmo, e fica. E tá. Aí você vai e se abre para a irmãzinha da igreja. Eu também, eu sinto muito, eu já desconfiava do teu marido mesmo. Eu estava até orando para vocês. Aí começa, e o diabo, por isso que ele diz assim, olha, é melhor não se privar. Não se privem, a não ser que seja de comum acordo e por um tempo. É claro que, guardadas as devidas proporções, um casal, recém-casados, eles podem ter relação até 5, até 6, até 7 vezes. Depois isso vai caindo. Mas isso nem sempre também. Então tem as fases, por exemplo, na fase do desencontro, que é a segunda fase, a relação ela tende a cair. E tende a cair feio, viu, pessoal? Isso não é fato, uma coisa que eu ouvi, não. Isso tem pesquisa. Quando você se ajusta, quando você começa a trabalhar a diferença e entra na terceira fase, que é a fase do ajustamento, a relação começa a ser resgatada. Por quê? Porque você começa a dizer, você começa a orientar o seguinte: seja mulher do teu marido, seduza o teu marido, seduza a tua mulher, entendeu? E sedução não depende só de corpo não, meu irmão amado. Para eu seduzir eu não preciso só de corpo, entendeu? Galanteio é bom e todo mundo gosta. Está entendendo? Sabe o que é galantear? Entendeu? Vocês já ouviram aquele Dom Juan de Marco? É um filme. Ele era considerado como o maior galanteador, porque ele chega para as mulheres e diz assim: estou sentindo o teu perfume. Sabe aquele filme Perfume de Mulher? Por que Perfume de Mulher? Porque ele era cego, né? Ele era cego, fazia o papel de cego, esqueci o nome dele agora. E aí, exatamente, Alpatino. Na hora que ele chegava perto da mulher, ele dizia: você está usando tresor. Tanto era sensibilidade. Qual é a mulher que não fica? Ele me notou. Deu para entender? Só que isso não vale você fazer para ninguém lá fora. É para a esposa. Se você não está disposto a galantear a tua esposa a vida inteira, então não case. É verdade. Galanteador. Essa roupa está bonita, você está linda. Entendeu? Mas as diferenças são tantas quando elas aparecem que você acabou o galanteio, acabou tudo. Eu não vou mais dizer nada. A fase vai entrar no ajustamento e depois, passou do ajustamento, ok,
você vai entrar já lá para o quarto, 15º ou 15º ano e chega à conclusão que vale a pena continuar casado. Tem uma coisa aqui que eu queria só terminar com isso, quando Paulo diz assim, ó, quero que todos os homens sejam também como eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um na verdade, de um modo e outro de outro. Sabe o que significa isso? Diz para a pessoa que está do seu lado. Sabe por que ele disse que cada um tem o seu próprio dom? Dentro do contexto, isso quer dizer o seguinte, que o casamento, diga casamento, é uma habilidade, é uma aptidão, é uma qualidade, é uma atribuição. Agora a pergunta que eu faço é: você tem tudo isso? Na minha igreja tem algumas solteiras. Eu vou dizer uma coisa, quando eu olho para elas, eu já disse para alguma delas, você não tinha estrutura para o casamento. Ah, mas eu sou infeliz. Não é não. Você seria muito mais infeliz se estivesse casado. Sabe por quê? Porque dom é uma habilidade. Para casar, tem que ter habilidade. Quem não tem habilidade, meu irmão, ore a Deus e pergunte para Ele: Senhor, você me deu essa habilidade? Tem gente que pede marido, pede mulher, mas nunca perguntou para Deus: Senhor, o Senhor me deu habilidade? Eu tenho habilidade para dividir, para ser cúmplice? Eu tenho habilidade para troca? Eu tenho habilidade para abdicar de mim mesmo? Se não tem habilidade, não está preparado para o casamento. Por quê? Casamento é habilidade, é uma capacitação de viver com o outro. Entendeu? Então, eu diria que o namoro e o noivado, eu diria que é a faculdade para te preparar para no dia do teu casamento você pegar o diploma na mão e exercer aquilo que você aprendeu no noivado e no namoro. Senão você está fazendo isso, ó, rasgando o diploma de habilitação do casamento. Tem gente que descasou, se divorciou porque não tem habilidade para o casamento. Só para eu terminar, então, isso aqui está habilidade. Você sabe que uma das maiores consequências de um divórcio é quando esse relacionamento já tem filho. Eu já saí e vou ter, e já me separei com filhos. Ou você casa com uma pessoa que já tem filhos. Você vai amar os filhos da pessoa, você vai querer o bem deles, mas da vida por eles só a própria mãe ou o próprio pai. Por isso que essa história diz assim: ah, mas eu vou amar os filhos dele como ele ama. Também é mentira. Você vai amar, você vai respeitar, mas dar vida por eles, quem vai dar é a mãe deles. Então, quando você vem com um relacionamento que você já traz, e tem mais, não espere isso do teu companheiro se você já vai com os filhos. Não tem como esperar. Pode ser trabalhado, não estou dizendo que não vai amar, vai amar, isso é uma conquista, mas amar, sentir na pele. Há casos, por exemplo, eu cheguei em casa, se a minha filha estiver de perna para o ar e meu genro deitadão ali assistindo televisão sem camisa, entendeu? São os meus